Hoje vamos falar do interessante caso da Bob. Ela, na sua experiência de quase morte, encontrou com 6 seres de luz. Mas o que eles vieram fazer ali? Qual era o papel deles? E mais do que isso, quais foram as transformações, revelações e problemas que ela passou? Pois é. A Bob começa o seu relato assim: eu estava sendo puxada, com as costas voltadas na direção do puxão e o rosto voltado para a terra. Só que eu não me recordo de ter visto a terra. Era uma consciência apenas de que eu a estava deixando. Não era como se eu estivesse em um túnel. Era como se um túnel tivesse sido criado ao meu redor devido à incrível velocidade com a qual eu estava viajando. Penso nisso quando vejo as marcas brancas de um jato em alta velocidade que deixa no céu. O jato cria marcas, e no meu caso era a mesma coisa. Não havia nenhum medo nessa experiência, mesmo que nesse ponto houvesse uma falta de conhecimento sobre o que estava acontecendo. Foi nesse momento que percebi que eu havia deixado o meu corpo físico. Eu estava morta. Não me importei que isso tivesse acontecido, pois eu estava em paz. E a viagem começou a desacelerar e tive a sensação de que estava chegando a algum lugar. E lá havia 6 espíritos e eu podia vê-los claramente, vestindo as roupas da época na qual estavam na Terra. 5 deles eram homens e um era uma mulher. Eu não conhecia nenhum deles nessa vida, mas instantaneamente soube que todos me amavam profundamente, incondicionalmente e me conheciam completamente. Agora os vejo como minha equipe de recepção que saiu para me encontrar em um ponto designado. Naquele instante, não tive pensamentos a respeito disso. Eu estava em paz, feliz e livre. Eles me envolveram em um amor incondicional. E tudo lá foi revelado. Não havia vergonha, culpa ou engano. Isso simplesmente não era possível naquele ambiente. Havia uma compreensão total, mesmo sem experimentar o pensamento de precisar entender. Eu já estava lá, vivendo uma compreensão total com perfeita clareza. E eu preciso me aprofundar nisso, porque é uma diferença importante entre a nossa realidade física e a verdadeira realidade após a morte. Lá, naquele lugar, fora do corpo físico, tudo o que você é, sente, pensa, acredita, está claro para que todos vejam. E mais, que todos sintam e entendam com clareza perfeita. Não foi o que eu fiz na vida física que importava mais. Era quem eu era, quem eu sou por dentro, minha alma, que é a coisa mais importante do que qualquer outra coisa que eu já fiz. Em outras palavras, era apenas quem eu realmente era na época, em termos de minha alma, que era o mais relevante. Isso não significa que todas as experiências da minha vida não tivessem contribuído significativamente para a pessoa que eu era. Elas tinham. E o impacto das ações físicas na alma não pode ser diminuído. É difícil de explicar. É como se eu pudesse pensar que poderia fazer coisas ruins ou ter pensamentos negativos sobre os outros e estaria tudo bem, contando que eu permanecesse uma pessoa bela por dentro. Só que isso está errado. Isso muda a sua alma e não há nada que você possa fazer para mudar isso. As ações físicas
não eram tão importantes quanto a pessoa que eu tinha criado. É nisso que se enfatiza ao visualizar o outro naquela dimensão. Agora, eu não podia ver mais o que os espíritos me cumprimentavam tinham feito em suas vidas físicas. Eu podia ver, quer dizer, sentir e entender com clareza quem eles eram por dentro, assim como eles podiam me ver. E tudo isso acontece com sentimentos e pensamentos que ocorrem simultaneamente em uma velocidade incrível. Eu podia ver as bocas se movendo enquanto eles falavam, mas eu não ouvia da maneira como nós ouvimos no mundo físico. O elemento do tempo, como conhecemos nessa vida, não existe. Por exemplo, uma das almas que me cumprimentou disse para uma outra, de uma maneira lenta, suplicante e pausada, esta frase: ela passou por tanto e deveria ser autorizada a ficar. Em termos físicos, isso levaria 15 segundos para ser dito, na velocidade com que ele disse. Só que, no entanto, lá o tempo não existe. É instantâneo. E embora eu saiba que isso sou estranho, a sensação de tempo é percebida por um indivíduo na comunicação, mas o tempo não existe em termos físicos. E a linguagem mais maravilhosa, mais perfeitamente clara e compreendida, totalmente libertadora e perfeitamente perfeita. Nunca ouvi um tom que pudesse identificar uma voz específica, pois não é assim. O tom está lá, e é o tom que identifica uma alma específica, mas não algo que seja fisicamente audível. Agora eu sei que isso será difícil você compreender. Então vou me esforçar ao máximo. Entenda que tudo estava acontecendo ao mesmo tempo, ou sobrepondo-se no máximo. Imagine ter 1000 coisas e pessoas falando exatamente ao mesmo tempo e entender perfeitamente todos os detalhes do que está sendo dito. Eu podia entender as 6 almas falando exatamente ao mesmo tempo, com clareza absoluta, além de conhecer as profundezas mais puras de seus corações e uma infinidade de outras coisas e informações que tive o privilégio de receber, tudo ao mesmo tempo, no instante exato. Não havia dúvidas sobre o que era dito, por causa da dinâmica da forma de comunicação. Almas reveladas, além de você sentir e saber que aquilo que estão me dizendo é verdade. E eu nunca questionei isso, pois não havia necessidade. Eu sei instintivamente que essa é a verdadeira forma de comunicação. Instantaneamente, senti que fui liberada de todas as limitações desse aprisionamento físico. Você sente que finalmente está em casa, onde você pertence. Agora, eu nunca tive uma memória de que este lugar era o meu lar. Era mais um conhecimento íntimo e intuitivo de que era onde eu pertencia. E detalhe, dúvidas não existiam lá. Elas não eram possíveis. Tudo era o conhecimento mais claro que se pode ter. E o maior ênfase dessa experiência foi o amor. Estava completamente envolvida por um amor que não existe em nosso mundo físico. Não importa o quão profundo seja o amor que você sente por seus filhos, ele não se compara com esse amor. Esse amor é o mais puro, verdadeiro, profundo e totalmente incondicional
que você pode imaginar. Agora, eu entendo o que você pode estar pensando, que é: isso é o que eu sinto pelos meus filhos. E sabe, eu diria o mesmo, mas vai muito mais além do que essas palavras podem descrever. E eu acredito que isso acontece porque é comunicado a você na forma de sentimentos. Isso te deixa sem palavras. E quando recebi esse amor, não foi compreendido pela minha mente, foi sentido pela minha alma. E essa imensa sensação de amor perfeito atinge diretamente as suas emoções, como um sentimento que você experimenta. Pode levar sua alma de joelhos e, de certa forma, foi como uma rápida onda de sensação. Só que agora eu sentia que não era avassalador de maneira nenhuma, nem de nenhuma forma aquilo era ruim. Era avassaladora da melhor maneira possível. E depois de experimentá-lo, você será completamente transformado para sempre. É literalmente a felicidade total. É o que você sempre desejou e muito mais. E eu fiquei maravilhada por ser tão amada. E ainda estou e ainda estarei sempre com essa mesma sensação. Entenda que existe uma grande luz que eu senti e percebi que havia a necessidade de me aproximar até ela. No entanto, eu não era capaz de fazê-lo. De longe, eu comparava aquela luz que estava chegando às vistas de uma imagem do sol com seus raios emanando. A luz era mais estreita em largura em sua origem, quando estava distante, e os raios se espalhavam à medida que se afastavam da fonte. Quanto mais próxima da luz eu estivesse, mais ampla se tornava sua origem, até que estivesse tão próxima que sua origem iluminaria toda a sua visão. Essa luz era a fonte do amor intenso que mencionei antes, o que provavelmente explica porque meu instinto dizia: mas, por favor, eu quero ir lá. Agora, isso não quer dizer que eu não tenha sentido um amor intenso das almas individuais que eu encontrei antes. Sim, eu senti. E o amor que eles tinham por mim era suficiente para saturar completamente qualquer ser humano por toda uma vida. Acontece que, quando eu percebi que havia ainda mais amor, ainda maior, junto com a realização de que essa fonte de amor estava ainda mais próxima de mim, em termos de relação, eu o desejei mais intensamente. Era como se a entidade que emitia aquele amor incrível por mim me conhecesse ainda melhor. O amor, aquele amor que eu senti, era além de qualquer limite. Isso em comparação com o que uma mãe ou pai sente por seu filho. Então, de certa forma, eu fui atraída para o meu parente mais próximo, mesmo que não houvesse dúvida de que ele não era o tipo de parente que experimentamos no mundo físico. No entanto, ele parecia mais real do que qualquer relacionamento físico. Agora, eu não sei ao certo, mas eu penso nessa luz como talvez sendo Deus. Eu sou grata por essa luz ter revelado seu amor por mim durante a minha experiência de quase morte. Só que eu vou lhe dar alguns detalhes da experiência em termos humanos, embora eu acredite que esses detalhes sejam totalmente insignificantes em comparação com os aspectos reais
e importantes que eu tentei explicar. Ao chegar ao local onde as 6 almas me encontraram, elas começaram a me amar por meio de seus pensamentos e sentimentos. E eu me senti livre, maravilhosa. E eles tiveram uma extensa conversa entre si ao mesmo tempo, que era sobre eu ser permitida ficar. Onde exatamente? Isso eu não sei. Mas eu estava feliz em ficar exatamente aonde eu estava. E havia um sentimento de universo de cor azul profundo ao redor deles, mas não era escuro, era agradável, e não havia o planeta Terra. Era mais como se eles estivessem vindo me encontrar em um lugar no universo onde não havia o nosso planeta. Mas não era algo estranho, pelo contrário, parecia mais natural do que a própria Terra. Parecia certo, parecia correto. Ainda consigo ver claramente seus rostos em minhas memórias. O consenso entre eles era que eu deveria ser permitida a ficar. E eu estava tão feliz. Não havia como eu voltar atrás, de jeito nenhum. Eu não tinha nenhuma dúvida sobre isso. Eu havia sido libertada da prisão limitada do corpo físico. Minha mente estava 1000 vezes mais afiada, livre e capaz de operar em plena capacidade, do qual eu não tinha consciência antes da minha morte. Eu não sabia que nada disso era possível. E o amor era incomparável. Eu nunca voltaria voluntariamente. Mas ao mesmo tempo, eu via milhares de imagens relacionadas ao universo e às histórias simultaneamente. Eu não conseguia, no entanto, compreender todas elas. Só que foi concedida a minha plena compreensão sobre a vida, com ênfase na importância de viver a vida como ela é dada, e de que todos nós somos parte de um só. Eu não participei das conversas que estavam acontecendo sobre mim. Eu era apenas uma observadora. Só que então, a luz se aproximou ainda mais e todos ficaram cientes dela. E o foco deles também se voltou para aquela luz. Houve uma pausa enquanto a atenção de todos se voltava para a luz que chegava. Nisso, uma mulher entrou em cena, completamente envolta por uma energia que ocupava toda a tela visual. E as outras 6 almas não estavam cercadas por aquela luz, apenas ela. Sei que é difícil descrever, mas é como se apenas ao olhar para ela, toda a tela de sua visão ficasse cheia de energia. Mas quando eu olhava para as outras almas, elas estavam todas rodeadas pelo fundo de um azul agradável. A mulher, assim como as outras almas, me amava profundamente, apesar do fato de que ela tinha uma expressão severa e disciplinadora no seu rosto. Ela estava vestida com um vestido de estilo muito antigo, preto e com um chapéu combinando. O vestido cobria todas as partes dela, até o pescoço. Ela era uma mulher mais velha, com o rosto marcado pelo clima. Ela estava olhando diretamente para mim, com um olhar inabalável. As outras almas estavam suplicando para que ela me permitisse ficar. E ela não disse uma única palavra, ou seja, não emitiu nenhum pensamento ou sentimento, mas continuou a me olhar profundamente, como se estivesse em uma intensa concentração analítica. Depois que as outras almas suplicaram com todo o seu coração, houve uma pausa. Ela continuou me olhando e então disse: ela volta. Nisso meu coração afundou até o profundo mais fundo
E finalmente, eu falei pela primeira vez, implorando: não, 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 por favor, não. Ela foi firme, e eu lhe transmiti o pensamento cheio de emoção de que eu não queria voltar. Minhas emoções choraram profundamente. Eu teria que ser forçada àquilo. Então percebi, naquele momento, que eu estava flutuando acima do meu corpo. Em seguida, uma enfermeira estava colocando gelo no meu peito e me dizendo para eu acordar. Eu estava nua, sem nenhum cobertor. Olhei para o meu corpo com certa repulsa. Não sentia nada por ele. A enfermeira me cutucou levemente, mas de forma irritante, e no meu braço esquerdo por 2 vezes, enquanto dizia: acorde, acorde. Em seguida, senti uma dor incrível, percebendo que estava de volta ao meu corpo. Meu coração, mais uma vez, entre aspas, se afundou. Senti-me tão desapontada por estar de volta, e a enfermeira percebeu que eu havia acordado e repetiu para mim: abra os olhos. E ela falou isso várias vezes. Em seguida, ela começou a colocar pequenas colheradas de gelo na minha boca, instruindo-me que minha febre estava muito alta e que eu precisava comer gelo sem parar. Ela continuou a me dar colheradas até que, em dado momento, eu desmaiei. Esse foi o relato da Bob, muito interessante. Veja, olha o nível de entrosamento com esses 6 seres que ela encontrou. Não eram pessoas que estavam ali porque gostavam do trabalho que ela fazia, porque ela tinha uma vida tal, tinha um status, nada disso importava. Aqueles 6 seres de luz, ou seja, os amparadores, ou como alguns chamam, mentores, guias ou benfeitores extrafísicos, estavam ali com aquele amor incondicional de total aceitação e pertencimento. E o que é mais interessante, não era pelo que ela fazia na vida, eles a valorizavam por quem ela era. E muitas pessoas aqui na vida humana, especialmente aquelas que têm um nível de baixa autoestima, ou, como se diz atualmente, autoestima deficiente, a pessoa fala: poxa, eu tenho que fazer muita coisa boa para que as pessoas me valorizem, para que eu seja respeitado, para que eu seja admirado, para que eu seja amado até mesmo. Mas não. Independentemente da vida que ela levava, era a essência dela que eles gostavam, que tinha um profundo afeto e relacionamento já, obviamente, de outras vidas. Porque ela dizia: eu sabia tudo deles e eles sabiam tudo de mim. Inclusive o ser que chegou ali, aquele ser de luz, que emanava um amor ainda mais forte, mais intenso do que aqueles 6 seres, que ela não conhecia, ela achou até que poderia ser Deus, mas que a gente sabe que é na verdade um ser de expressivo nível evolutivo que chegou ali. Talvez até alguém que oriente a evolução dela, um amparador assim, mais graduado, vamos colocar dessa forma, que pode ter chegado ali. E ela sentiu aquilo tudo e veja, depois chegou essa mulher, com a fisionomia mais severa, e ela sim pôde avaliar, analisar e dizer: não, ela volta. E aí ela fala: não, eu não quero voltar. E ela acaba voltando. Então, essas percepções, esses encontros fora do corpo são impressionantes. E você pode fazer também. Já pensou em encontrar, às vezes, um parente, alguém que você amou muito nessa vida e que está distante, que está ausente? Você pode encontrá-lo? Claro que pode. Você pode encontrar o seu amparador, como ela encontrou, e conhecê-los, poder trocar pensamentos e sentimentos de afetividade, de fraternidade e de amor, porque o amor que ela fala é isso, é a fraternidade, é o sentimento mais puro que você pode ter por alguém e pelas outras pessoas. Então você pode ter isso como? Tendo quase morte? Tendo um acidente? Não. Como eu repito tantas vezes aqui no canal, você pode, por você mesmo, você sai do seu corpo, aplicando técnica, sem risco nenhum, na tua casa, na tua cama,
aplica a técnica, sai do seu corpo, tem experiência e volta, sabendo de tudo. É fácil? Depende. Para a maioria das pessoas não é. Vai levar tempo, esforço e dedicação. Mas qualquer pessoa dedicada a princípio pode ter experiências fora do corpo auto-induzidas. Se uma pessoa tem mais medo, ela vai ter mais dificuldade, mas ela chega lá. Se a pessoa é alguém, ela tem muito, vamos dizer assim, ela é muito materialista, ela não acredita muito nisso, ela vai ter mais dificuldade. Se é uma pessoa, por exemplo, muito rígida nas suas emoções, até isso pode atrapalhar certas experiências. Mas, repito, o treinamento, o esforço, a dedicação, a repetição vai fazer com que qualquer pessoa chegue lá. Pode ser que no teu caso dure uma semana, um mês, 6 meses, um ano, não importa. Quem insiste, quem procura, consegue chegar. Até mesmo pessoas antiéticas, pessoas sem caráter, conseguem ter essa experiência. Por quê? Ela não é um dom, ela não é algo que é dado a pessoas escolhidas. Se você quer sair do seu corpo, você consegue. Você tem só que treinar. É como ter uma boa memória. Só pessoas boas têm memórias eficientes? Não, qualquer pessoa. É uma habilidade. Se você treinar, você consegue. Sair do corpo é a mesma coisa. Infelizmente, muita gente aí, como eu falei, sem nível de ética ou cosmoética, acaba tendo experiências lúcidas e fazendo até coisas negativas. Porque o fenômeno de sair do corpo é neutro. Não é nem positivo nem negativo. Então, basta você dar o tom que você quer. Então, vamos sair do corpo, vamos estudar. Tem o IPC, tem várias instituições que falam sobre isso. Se quer aprofundar nas técnicas, seja membro do canal. Na área de membros tem muitos vídeos que falam sobre isso. Você vai poder se aprofundar, escolher técnicas que sejam mais eficientes a você e poder aplicar e passar aí um desenvolvimento maravilhoso para que você tenha suas próprias experiências. Então, todo esse tempo do canal eu vivo repetindo isso, mas se para você for válido, quer reencontrar alguém, quer comprovar a vida após a morte, você quer ter experiência de outras dimensões, quer entender o universo, tem tanta possibilidade, tem tanto benefício, faça, invista nisso, tenha suas experiências que você aposta, vai chegar lá, porque isso é uma capacidade, uma faculdade que é implícita a todos nós seres humanos, é um fenômeno de base universal. Interessantíssimo relato de hoje, não é mesmo? Então, convido a você a curtir o vídeo, se inscrever e compartilhar com alguém, se você puder. Então é isso, eu fico por aqui. Desejo um forte abraço a todos e, detalhe, antes de eu encerrar, vou deixar aqui um vídeo para vocês que fala de uma experiência também de muita fraternidade e que você vai poder ter outra percepção, uma outra perspectiva da vida após a morte. Então, olha esse vídeo que eu vou deixar aqui no final e aproveite. Fico por aqui, um forte abraço, até a próxima, valeu!